Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Ativa na Prática. Hoje, na aula 57, vamos aprender sobre a utilização dos vocalizadores dentro do conceito da comunicação alternativa para pessoas com dificuldade de fala, pessoas com necessidades complexas de comunicação, os alunos, até mesmo adultos, que precisam de um recurso muito rápido e prático, tanto na sua utilização quanto na sua implementação e configuração desse dispositivo. Os vocalizadores são recursos facilitadores para a comunicação dessas pessoas. Mas para quem está iniciando, o que são esses vocalizadores? Vamos entender como que ele funciona, quais são as estratégias, quais são as considerações que a gente tem ali em relação à sua aplicação e também quais são os modelos. Você precisa entender tudo isso para indicar da forma correta, para fazer uma boa utilização e para ajudar principalmente quem mais precisa com esse tipo de recurso. E o que são os vocalizadores? Os vocalizadores são aparelhos eletrônicos em que você grava uma mensagem e ele reproduz esse som. Você grava com a sua voz, você grava com uma voz sintetizada, desde que de boa qualidade, e ele passa a oferecer e proporcionar essa comunicação para essas pessoas. Os vocalizadores, eles podem ser de um único botão, uma única mensagem, ou até mesmo vocalizadores mais robustos, onde você produz uma prancha, constrói uma prancha de comunicação, intercala dentro desse dispositivo, e aí a pessoa tem um apoio visual de acordo com cada célula aqui deste vocalizador. Os vocalizadores compõem de modelos para cada aplicação, então é importante que você entenda como que ele funciona, mas também entenda quais são as questões sensoriais e motoras desse paciente, porque o acionamento normalmente é pressionando um botão, pressionando uma célula. E a gente vai entender como tudo isso funciona a partir aqui da nossa aula. O funcionamento do vocalizador, basicamente, é muito simples. O que você vai ter que fazer? Você vai preparar duas etapas para que você tenha essa construção de forma bem objetiva. Primeiro, você vai gravar a mensagem no vocalizador. Todo vocalizador tem um modo de gravação. Depois que você gravar essa mensagem, você vai reproduzir essa mensagem. Você vai treinar a pessoa que você está atendendo, a pessoa que você está objetivando o uso desse vocalizador para que ela saiba como reproduz essa mensagem. Quais são os ambientes, em quais ocasiões, em que momentos a gente vai utilizar esse vocalizador. Vocalizadores mais robustos, com muitos botões, compõem de um grupo muito grande de opções e funções comunicativas para aquela pessoa. Mas você pode ter aí algumas estratégias e usar botões como esse, em que ele reproduz uma única mensagem. E esses vocalizadores, eles compõem também um limite de tempo de gravação. Alguns segundos, né? Alguns segundos como 10 segundos, e outros minutos, né? Alguns vocalizadores compõem de minutos de gravação. 1 minuto, 2 minutos, depende muito de cada modelo. Você precisa estudar a especificação de cada vocalizador. Numa aula como essa, não é o nosso objetivo ir a fundo em cada aparelho, em cada modelo de vocalizador. Mas, dentro do site dos fabricantes, você encontra a especificação onde diz qual é o tempo de gravação. Uma outra coisa importante é identificar a pressão que você tem que executar em relação ao botão ou à célula do vocalizador para que aquele paciente que tem uma dificuldade motora consiga ter facilidade em relação a essa utilização. Então, isso também é importante com que você fique atento para uma boa implementação, para a utilização correta e também para que não gere abandono desse dispositivo. Muitas vezes, eu recomendo que você solicite ou tente buscar algo emprestado para avaliar essa questão motora e saber se esse vocalizador é condizente com a condição de cada pessoa. Os vocalizadores podem ser utilizados por qualquer pessoa. Não tem ali uma regra, um limite de idade para a utilização dos vocalizadores. Crianças, adultos e idosos, elas podem se beneficiar do uso do vocalizador e também em diversos ambientes, na escola, num parque, até mesmo num ambiente como uma doceria, uma cafeteria, você pode fazer a utilização de um vocalizador. O vocalizador ele é muito prático, alguns vocalizadores são leves, e alguns vocalizadores compõem de botões e funções comunicativas para auxiliar nessa comunicação dessa criança. Ele não vai ser tão robusto quanto um aplicativo, mas ele pode ser muito útil, dependendo também da experiência dessa criança e dessa família, ou dessa pessoa com esse tipo de recurso e esse tipo de implementação do sistema de comunicação, e em que nível ele está ali durante essa implementação. Ele pode ser utilizado, inclusive, em conjunto
com sistemas e aplicativos mais robustos para a sua prática. Nós vemos a utilização dos vocalizadores como um recurso facilitador para a comunicação dessas pessoas. Vamos pensar na utilização prática do uso desses vocalizadores. Como que você vai implementar isso de uma forma muito prática e rápida para os usuários que você atende? Basicamente, você pode colocar aí para que ele faça pedidos, como eu quero. Ele apoia também atividades escolares. Eu vou até mostrar um exemplo aqui para vocês, como virar a página do livro, ou não entendi, ou posso me levantar, enfim, diversos momentos e que a gente pode aplicar o uso dos vocalizadores e ensinar essa criança. Participar de jogos e atividades lúdicas, é a minha vez, é a sua vez, não gostei, você pode repetir, né? Dá para fazer várias coisas aí em relação a essa utilização. Contar pequenas histórias, se você está utilizando um vocalizador de mais botões, um vocalizador, por exemplo, como esse com 4 botões, cada botão aqui poderia contar um momento da história. Essa criança poderia se tornar mais participativa em relação a essa utilização, em relação ao momento em que ela está participando de uma atividade. Alguns vocalizadores contêm uma entrada para um cabo de acionador que vai se conectar a um brinquedo ou algum outro dispositivo, até mesmo um cabo moeda, e ele passa a ter a função de acionar algo também. Então, por exemplo, o Big Mac, além do uso do vocalizador, ele tem uma entrada P2, que é uma entrada para o cabo de acionador, né, um cabo moeda. E você pode acionar alguns outros dispositivos, desde que esse dispositivo aceite esse tipo de entrada ou esse tipo de configuração. Então, o Big Mac, por exemplo, que é um vocalizador, ele também tem a função de uso como um acionador. Então, é um único dispositivo que tem duas possibilidades e aí você pode explorar dentro da prática dessa criança. Alguns outros vocalizadores podem conter diversas cores, formatos e mensagens distintas, e aí você pode, dentro dessas ideias de aplicação ou outras ideias que você tenha, fazer com que isso se torne um kit, né? Esse kit aí que a criança vai ter sempre como um uso coringa para facilitar a comunicação, por exemplo, na escola, né? Ou quando ela vai participar de alguma outra atividade fora de casa em que não cabe o uso de uma pasta de comunicação ou até mesmo de um tablet. Enfim, você pode usar, inclusive, em conjunto com outros recursos de comunicação alternativa. No uso também dos vocalizadores, a gente utiliza muito gravando comandos para assistentes de voz, como o Alexa e outros sistemas de interação através da fala, através da voz. Então, você grava um som, e aí você precisa gravar de uma forma com que esse sistema entenda, com que essa inteligência artificial, como a Alexa, entenda. Então, precisa gravar bem ali esse som, com pausa, com calma, e testar antes. Sempre testa antes de entregar para o usuário, né? Testa várias vezes, né? Quando eu gravo ou quando eu automatizo um vocalizador para o uso da assistente de voz, eu testo isso várias vezes. Interagindo com a nossa comunidade nas redes sociais, né, eu descobri mais duas boas utilizações em relação ao uso dos vocalizadores, e aqui são mães utilizando os vocalizadores com seus filhos. Então, o apoio no banheiro com a frase "acabei, preciso de ajuda", mas também fazendo apoio e uso em conjunto com outros sistemas de comunicação. Então, o uso é bem amplo, né, você precisa entender que é um dispositivo muito fácil e simples de configurar e não vai eliminar os outros recursos que você já utiliza, né? Então, inclusive aqui, deste caso, apoia com palavras essenciais, palavras básicas ali para a construção. E qual modelo escolher? Isso depende muito das questões físicas, sensoriais, motoras desse paciente. Você também precisa avaliar o tempo de gravação e o objetivo, o ambiente em que esse vocalizador ele vai ser aplicado, utilizado. Por exemplo, esse tipo de botão, eu sei que vocês utilizam muito na porta da geladeira, com uma única mensagem, uma mensagem curta, mas depende, tudo isso depende. Só que você tem um grupo grande de modelos para fazer essa escolha, né? Então, eu sempre recomendo que você peça apoio para uma profissional da fonoaudiologia que tem experiência, um profissional da terapia ocupacional que tem experiência em apoiar a implementação desse vocalizador, para que não gere o abandono, para que você não abandone um recurso que você fez um investimento. Esse tipo de recurso aqui, ele fica no pulso da criança, uma única mensagem. Então depende muito de onde a gente vai utilizar. Eu já te mostrei aqui algumas aplicações práticas. Pensa nisso, né? Pensa no ambiente, na segurança em relação à utilização desse recurso, para que você não faça um investimento que depois você vai acabar abandonando aí a utilização do aparelho. Os vocalizadores, eles contam também com colmeias acrílicas. Esse modelo ele não é mais fabricado, mas eu gosto de mostrar esse modelo porque, dependendo da condição motora do paciente, você vai precisar aplicar uma colmeia que faça essa proteção e que o dedo dele não fique tocando em outros botões.
E pensar também que, dependendo do vocalizador, você pode controlar a sensibilidade da membrana do toque. Isso pode ser importante para que ele pressione com mais ou menos força, faça mais ou menos pressão. Finalizando, considerações super importantes em relação à aplicação dos vocalizadores aí no dia a dia de cada pessoa. A gente não pode esquecer que os vocalizadores são compostos por baterias, né? Ele não fica conectado a uma tomada. Então, sempre é bom levar baterias extras junto com você, para que você possa trocar essas baterias, mas consulta também qual que é a autonomia, né? Autonomia de uso. Quantas horas eu posso usar esse vocalizador com essa mesma bateria? Isso é importante, é um processo de decisão em relação à sua implementação, né? Quanto tempo esse vocalizador ele suporta com essa bateria. Legal? Lembrar também que os vocalizadores eles têm um limite em relação às funções comunicativas, né? Então, ele não é um sistema como um aplicativo robusto, interconectado com várias páginas, né? Você até pode utilizar pranchas diferentes, consultar quais são, e quantos levels, né? Quantas opções aqui, ou quantas memórias eu tenho em cada vocalizador. E esses modelos, por exemplo, aqui que é o KickTalker, eu tenho 5 opções. Então, eu posso ter 5 pastinhas ali em que eu gravo grupos de sons diferentes. Alguns outros modelos não, né? Eu não tenho essa possibilidade. O Big Mac, por exemplo, eu tenho que gravar sempre uma mensagem, sobrescrever ela, gravar isso por cima dela, caso eu queira emitir um outro som. Legal? E para fechar, não esquecer de testar a qualidade do som. Isso é muito importante na sua tomada de decisão em relação à escolha do vocalizador. Teste esse vocalizador, por exemplo, se você tiver um vocalizador com um som muito baixo ou com um som muito ruidoso em um ambiente externo, não vai te ajudar tanto, vai acabar atrapalhando essa criança que você está atendendo, essa pessoa que você está atendendo. Se você vai utilizar com assistente de voz, o som que é emitido por esse vocalizador é entendido pelo assistente de voz, então testa antes. Faça esses testes para que você não faça um investimento que não foi proveitoso dentro da sua prática. Não deixe de curtir essa aula. Escreve aqui nos comentários também quais são as suas dúvidas em relação aos vocalizadores e eu te vejo na nossa próxima semana com mais uma aula aqui no Tecnologia Ativa na Prática. Um abraço, até a próxima aula.